Olá, então, nessa quarta aula sobre classificação dos transtornos mentais, manuais diagnósticos e psicopatologia, eu vou falar um pouquinho sobre fatores transdiagnósticos. Então, a psicopatologia transdiagnóstica e o fator P é a quarta aula, então a gente revisou a história das classificações até o começo das DSMs, depois a mudança de paradigma da DSM-2 para DSM-3, 1980, depois o DSM-5, em 2013, o modelo atual, e agora eu trago uma contribuição aqui de uma discussão crítica e um pouco mais complexa a respeito da psicopatologia. Bom, o modelo diagnóstico atual que a gente revisou, do DSM, enfim, da CID-10, CID-11, a nosologia psiquiátrica tradicional pressupõe a existência de entidades categóricas delimitadas entre si, com curso homogêneo dentro da mesma categoria, com uma fisiopatogenia comum e com intervenções específicas para cada transtorno. O que isso quer dizer? A, a psicopatologia categórica, ela defende a ideia que existem entidades, então transtornos, construtos psiquiátricos, que têm uma certa homogeneidade dentro de cada grupo, tem um curso comum dentro de cada grupo, uma fisiopatogenia, que tem intervenções específicas para cada transtorno, e eles também podem coexistir no mesmo indivíduo, e a gente chama isso de comorbidade. Então, o indivíduo tem mais de uma morbidade, ele tem uma comorbidade, uma morbidade e uma outra comorbidade que está junto no mesmo indivíduo. Aqui é um modelo bem simples aqui, gráfico, né? O transtorno A com seus sintomas e o transtorno B e os seus sintomas, eles podem existir como uma comorbidade dentro do indivíduo. Esse é o modelo tradicional, clássico, então pressupõe fronteiras relativamente discriminativas aí entre os transtornos. Contudo, a gente sabe que esse modelo tem uma série de problemas, né? E a gente vai conversar aqui sobre alguns deles, de uma maneira bem resumida, tá? A ideia não é saturar o tema, mas apresentar essa discussão. Então, os transtornos não possuem cursos homogêneos, tal qual o modelo pressupõe, né? Ao invés de trajetórias homotípicas, as trajetórias são heterotípicas, e na clínica a gente vê muito isso. Uma pessoa que abre um quadro de ansiedade não necessariamente vai ter ansiedade o resto da vida. A ansiedade pode virar um transtorno de uso de substância, que pode virar uma depressão, que pode virar um transtorno alimentar e assim por diante. Assim como um transtorno alimentar pode abrir um quadro que depois pode virar uma depressão, um transtorno do pânico, né, e até um transtorno psicótico, mais no futuro. Então, as trajetórias não são homotípicas, elas são heterotípicas, elas são bastante heterogêneas dentro dos mesmos grupos diagnósticos. Os transtornos costumam apresentar muita sobreposição sintomatológica, não existem sinais, sintomas patognomônicos em psiquiatria, quer dizer, um sintoma que é característico, é exclusivo de uma doença, é definidor dela, como a gente viu, os sintomas eles não são suficientes nem necessários para a existência de um transtorno. Então, a sobreposição, os transtornos compartilham muitos sintomas, isso dá muita confusão e tende a aumentar artificialmente a ideia de comorbidade. Os transtornos compartilham substratos fisiopatológicos, então transtornos diferentes têm os mesmos substratos fisiopatológicos. Vários deles alteram o eixo hipotálamo hipófise adrenal, aumentam marcadores de estresse oxidativo, marcadores inflamatórios, diminuem BDNF, então, tem coisas compartilhadas que também trazem dúvida a respeito da discriminação biológica, por exemplo, genética, eles compartilham genéticas também, né? Existe um excesso de comorbidades, se a gente pegar populações com morbidades mais graves, como pacientes internados, se a gente aplicar uma escala de avaliação de diagnóstica, a gente vai encontrar, em média, 6 diagnósticos para cada indivíduo. Isso absolutamente não é uma verdade, as pessoas não têm 6 diagnósticos. Elas têm uma psicopatologia que apresenta-se de uma maneira polimorfa, provavelmente uma psicopatologia grave, e nesse sentido ela vai acionar mais do psiquismo, ela vai desorganizar mais e vai parecer mais exuberante, mas não são 6 morbidades. Os tratamentos não são específicos para cada transtorno, né? A gente, por exemplo, pega um tratamento antidepressivo, dá para usar para transtorno ansioso, para transtorno depressivo, dá para usar para uso de substâncias, alguns antidepressivos, para usar para transtorno alimentar, né, antidepressivo. Então, patologias são essas, né, que o mesmo tipo de intervenção serve, né, como um amplo espectro para
várias psicopatologias. E, ao mesmo tempo, existe uma heterogeneidade de intervenção terapêutica para o mesmo transtorno. Se o antidepressivo pode ser usado por uma série de condições que não só a depressão, na depressão a gente pode usar antidepressivo, a gente pode usar lítio, a gente pode usar estabilizador de humor, a gente pode usar o hormônio da tireoide, psicoestimulante, né? Então uma série de psicofármacos diferentes. A gente pode usar psicoterapia, e daí dentro da psicoterapia uma série de psicoterapias. Para a depressão ainda a gente pode usar, por exemplo, eletroconvulsoterapia. Então, diferentes intervenções de naturezas diferentes, de natureza psicológica, de natureza farmacológica, de natureza fisiológica, né, de natureza elétrica, ali, uma eletroconvulsoterapia, causam efeitos similares. Então, que entidade é essa, né? Aqui, só um exemplo, assim, né, esse estudo avaliou um grupo de pacientes com depressão e viu que só 21% deles tinham depressão pura. O resto era depressão com comorbidade. Então, será que a depressão típica, ela realmente é pura? Quer dizer, ela não apresenta esse polimorfismo sintomatológico que a gente chama de comorbidade, né, com outras coisas? E pior, se a gente fizesse um ensaio clínico randomizado para tratar a depressão, a gente vai ficar só com esse grupo aqui de 21%, porque os outros vão ser contaminações? Ou, em verdade, os pacientes deprimidos, como regra, têm comorbidades? Ou ainda, né, o nosso modelo é que não dá conta de explicar a apresentação sintomatológica. Esse indivíduo tem uma psicopatologia que o modelo classificatório categórico não consegue capturar. Mais um exemplo aqui de limitação do modelo: indivíduos com o mesmo diagnóstico de depressão, mas com sintomas distintos. Isso pode acontecer, né? Lembram dos critérios politéticos? Né? Um transtorno como a depressão tem 9 critérios, sinais e sintomas, né? E o indivíduo tem que ter 5. Logo, 2 indivíduos podem compartilhar, né? Dos 9, um tem que ter 5, o outro também tem que ter no mínimo 5, eles podem compartilhar um só sintoma, eles têm o mesmo diagnóstico que a depressão. Contudo, eles podem compartilhar sintomas com outras entidades diagnósticas que têm sobreposição de sintomas, e 2 indivíduos com diagnósticos diferentes podem ser mais parecidos que 2 indivíduos com o mesmo diagnóstico, mas com sintomatologias diferentes. Isso é uma contradição do modelo atual e cria uma heterogeneidade dentro das entidades nosológicas, dos construtos, e ao mesmo tempo uma confusão de sobreposição com outros construtos. A confiabilidade, teste e reteste, é uma das maneiras de a gente testar a fidedignidade aí do diagnóstico. Né? A DSM-3 trouxe uma contribuição grande a aumentar a confiabilidade. A gente viu que, usando os mesmos critérios com o DSM-3 em diante, em relação ao DSM-2, a gente chegava a uma confiabilidade muito maior do diagnóstico. 2 pessoas diferentes com o mesmo manual chegam ao mesmo resultado, né, com mais certeza. Contudo, nos testes de campo da DSM-5, a gente viu índices de confiabilidade, teste e reteste muito baixo. Né? Quer dizer, então, pessoas que eram entrevistadas e onde se aplicavam os critérios de depressão, por exemplo, né, depois aplicavam os mesmos critérios e não fechavam para depressão. Né? Então, existem problemas não só de validade, a gente já viu o problema de validade, mas de confiabilidade que tinha, a princípio, sido resolvido ou pelo menos melhorado muito. Esse autor aqui, europeu, ele avaliou 52 dimensões de sintomas ou sintomas de depressão nas escalas mais usadas em psiquiatria. Isso aqui é um gráfico que mostra os 52 sintomas das 7 escalas mais usadas para avaliar depressão em psiquiatria. E o que esse autor viu? Ele viu que, primeiro, existem 280 escalas para avaliar a depressão. As escalas são fracamente intercorrelacionadas e diferem fortemente em seus conteúdos. Aqui, cada bolinha é um sintoma e cada círculo concêntrico é uma escala. Aqui é onde combinam os sintomas nas diferentes escalas. Ele viu que nas 7 escalas mais usadas, para englobar mais de 52 diferentes sintomas, somente 12% deles aparecem em todas as escalas. 12% dos sintomas das escalas aparecem em todas as escalas. A maioria dos estudos utilizam como scores as escalas de sintomas como preditor, resultado ou moderador,
Contudo, se diferentes escalas medem coisas diferentes, no mesmo sendo sobre o mesmo construto, a replicabilidade, a capacidade de generalizar resultados ficam comprometidas. Esse é um outro problema do modelo atual. Os critérios ficam lá os critérios politéticos que a gente usa para fazer o diagnóstico da depressão, por exemplo, não são psicometricamente embasados. Eles não foram construídos a partir de uma base empírica, gerados através de dados, né, de populações. Eles foram criados, eles datam de 50 anos atrás por consensos de especialistas e não de dados clínicos. Né? Isso aí foi levado adiante, tem revisões que mostram que vários dos diagnósticos da psiquiatria datam de épocas aí onde as pessoas nem estão vivas mais, né? E foram levados adiante sem realmente serem validados através de estudos empíricos. Então, muita subjetividade no diagnóstico psiquiátrico. Além disso, os perfis sintomatológicos raramente se repetem, né? Como a gente tem aqui, de novo, aqueles critérios politéticos. No STAR-D, que foi o maior estudo, o maior ensaio clínico randomizado já realizado para psiquiatria, ele randomizou mais de 3.000 pacientes para tratamentos para depressão. Ele viu que grande parte ou a maior parte dos indivíduos, eles não tinham um perfil sintomatológico semelhante. 83% das apresentações foram endossadas por 5 ou menos sujeitos. Tá? Então, a maioria das apresentações sintomatológicas, as combinações de sintomas foram endossadas por poucos sujeitos, 5 de 3.000, né? E 46% das apresentações, 48% das apresentações foi endossada somente por um sujeito de pesquisa. Quer dizer, que heterogeneidade existe dentro de um mesmo diagnóstico de um tão importante para a psiquiatria como depressão. Aqui já um estudo da Science sobre a heredabilidade de transtornos psiquiátricos e a hereditariedade compartilhada dos transtornos psiquiátricos. A gente vê que, por exemplo, transtornos ansiosos e depressão compartilham uma hereditariedade muito grande, assim como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Ainda que seja maior para alguns pares de transtornos, há uma heredabilidade meio geral ali para uma série de transtornos. Né? Então, se não são entidades distintas, elas deveriam ter heredabilidades distintas, mas tudo indica que elas compartilham algumas coisas e a gente não consegue capturar isso de uma maneira adequada com o modelo atual. Essas críticas levaram a revisões do que seria o melhor modelo para avaliar a psicopatologia. E as revisões chegaram a um ponto que foi muito semelhante ao ponto que o estudo da inteligência humana chegou há quase um século atrás. Então, há um século atrás, aí foi hipotetizado que existiria um fator geral que explicaria uma variância compartilhada entre os vários domínios da inteligência humana. Eles chamaram de fator G, seria um fator geral da inteligência, ainda que existam fatores, né, subdomínios ou fatores específicos, eles covariam entre si e esse construto latente por trás disso que a gente chama de inteligência, né, seria o fator G, um fator geral da inteligência. A mesma coisa foi hipotetizada na psiquiatria. Esses autores, Amost e o Caspi, são um casal de pesquisadores que moram na Inglaterra. Eles hipotetizaram também a ideia de um fator P, né, em vez de fator G da inteligência, um fator P de psicopatologia. Então, as diversas manifestações de psicopatologia, os diversos transtornos, eles também compartilhariam uma base comum, ou existiria um fator geral de psicopatologia, onde os elementos específicos se agrupariam em clusters, por exemplo, de síndromes internalizantes, como depressão, ansiedade, alguns transtornos de personalidade, as externalizantes, como transtorno de conduta, transtorno de uso de substância, os transtornos psicóticos, onde entraria o transtorno bipolar, a esquizofrenia,
e acima deles um fator geral de psicopatologia geral, né? Então, o Caspi e a Moffitt fizeram uma série de estudos e modelos matemáticos. Aqui em verde, então, seria esse fator geral da psicopatologia que poderia se relacionar com subdomínios aqui, internalizante, externalizante e psicótico, que por si também se relacionam com grupos de entidades nosológicas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Aqui um modelo de ordem superior, mas também testaram modelos bifatoriais, né, onde haveria uma independência entre esses fatores que carregam alguma similaridade de transtornos com o fator geral de psicopatologia. Hoje, uma teoria que avança bastante, que está sendo bastante replicada por uma série de importantes autores, é a teoria da taxonomia hierárquica da psicopatologia, onde a gente teria, então, esse fator geral de psicopatologia, o fator P aqui em vermelho, e abaixo dele, então, toda uma classificação hierárquica, né, onde a gente tem aqui em cinza os diagnósticos tradicionais, né, assim seriam os transtornos ou as síndromes psiquiátricas, aqui o transtorno bipolar, aqui o borderline, distemias, algumas ansiedades, aqui também alguns transtornos ansiosos, obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, problemas sexuais, mas acima dos diagnósticos tradicionais a gente teria alguns domínios aqui, né, de problemas sexuais, de problemas alimentares, de medo, de distress, de mania, abuso de substâncias, e acima deles os fatores de uma ordem superior aqui, internalizante do pensamento, somatoforme, externalizante, desinibido e antagonista, de afastamento, né? E então a gente conseguiria trabalhar em diversos níveis hierárquicos. Um indivíduo com a sintomatologia mais restrita, né, ou com um sintoma só, a gente poderia trabalhar no nível de sintoma, né? Um sintoma de preocupação, por exemplo, né? À medida que, além do sintoma de preocupação, o indivíduo tem um grupo de sintomas, né, que caracterizam uma ansiedade mais generalizada, a gente pode trabalhar num nível mais acima aqui, né, de distress, né, de transtorno de ansiedade generalizada, né, ou se o indivíduo ainda, além da ansiedade generalizada, ele tem algum componente depressivo e tem instabilidade emocional, a gente trabalha com o distress aqui, né? Então, e vai assim por diante, né? Um indivíduo que tem todas essas comorbidades aqui, não só das as patologias aqui, né, dos transtornos, mas também dos domínios superiores ao transtorno, ele teria então um transtorno internalizante, uma entidade de um nível hierárquico superior. Então a gente trataria o transtorno internalizante dele, sem se preocupar tanto com os diagnósticos específicos. Esse modelo, então, de uma taxonomia hierárquica, ele dá conta de explicar todas aquelas dificuldades, ou grande parte daquelas dificuldades do modelo psiquiátrico tradicional. Os fatores transdiagnósticos, além dos transtornos, então, né, ou de explicações transdiagnósticas dos diversos transtornos, a gente teria alguns fatores que a gente chamaria de transdiagnósticos também. Por que transdiagnóstico? Porque esses fatores, eles estão relacionados com vários diagnósticos, eles perpassam as fronteiras diagnósticas. E um deles, por exemplo, é o trauma da infância, que eu peguei aqui como exemplo, né? O trauma na infância, ele se relaciona com vários transtornos e ele explica o fenômeno da multifinalidade, o mesmo fator causando uma série de transtornos, como bipolar, depressão, pânico, esquizofrenia, ansiedade generalizada e borderline. Então, um fator geral da psicopatologia, né, com um fator transdiagnóstico como o trauma da infância, né, agindo sobre o indivíduo adoece e pode ter manifestações de uma série de transtornos ou uma série de perfis diferentes sobre a influência de um fator tão importante como o trauma na infância. Pode ser modulado, aí a expressão desses sintomas é modulada e eles aparecerem de maneira diferente no indivíduo. E as trajetórias divergentes também, o modelo transdiagnóstico explica, uma vez que o trauma na infância pode causar depressão,
Mas a depressão, a gente viu a trajetória heterotípica, né? Ela pode se transformar numa síndrome do pânico, depois no transtorno bipolar, né? E as trajetórias elas não são típicas e homogêneas dentro dos transtornos. E o mesmo fator trauma na infância pode causar uma depressão muito parecida com o quadro acima, mas ela evoluir com ansiedade, com comorbidade, com sintomas depressivos ou transtorno bipolar e assim por diante. Então, o modelo transdiagnóstico ele é mais complexo, ele dá conta de explicar esses fenômenos que na clínica aparecem e são muito comuns. Eu não vou me ater muito aqui, mas é uma explicação mais teórica a respeito de uma heurística do modelo transdiagnóstico e tenta explicar como fatores transdiagnósticos distais, né, traumas na infância, anormalidades genéticas, que estão lá no começo da vida, elas agem sobre fatores proximais, por exemplo, disfunções, vão causar disfunções no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, vão causar viés atencional, ou uma alteração cognitiva como uma ruminação, né, ou vão predispor ao neuroticismo, e essa cascata de eventos agindo ainda em cima moderadores, né, como preocupações, né, algum tipo de situação ambiental ou biológica, aí vão determinar trajetórias divergentes, né, para um começo muito parecido dos transtornos psiquiátricos. Aqui um exemplo, né, de fatores gestais, traumas na infância, pais controladores, anormalidades genéticas que geram uma ruminação. Então, tem diferentes indivíduos que podem ter o mesmo fator transdiagnóstico, que é a ruminação, né, um fator transdiagnóstico proximal. Contudo, se o indivíduo enfrentar perdas, né, e ele tiver antes um pensamento ruminativo, ele pode desenvolver uma depressão, né? Se ele enfrentar situações de ameaça, o mesmo indivíduo que tem a ruminação como característica, ele pode desenvolver um transtorno ansioso, né? E se esse indivíduo ingerir álcool, ele pode desenvolver um transtorno de uso de substâncias. E assim por diante, se ele daqui a pouco usar o alimento como recompensa, um transtorno alimentar. Então, isso explica um pouco as trajetórias divergentes dos transtornos psiquiátricos, ainda que eles tenham bases transdiagnósticas comuns. Então, as implicações clínicas dos fatores transdiagnósticos, né? O fator P é um fator geral, então está associado com alterações em funções cognitivas comuns a uma série de transtornos, então o fator P explica isso. Um fator geral de psicopatologia também está associado com alterações em vasos de retina, sugestivos de alterações vasculares cerebrais em uma série de transtornos. Também está associado com privações na infância, a gente viu, trauma na infância é um fator transdiagnóstico, ele está associado com vários transtornos, uma história familiar de psicopatologia e mais traumas na infância, né? O fator P está associado com tentativa de suicídio de maneira geral. O suicídio também é transdiagnóstico, ele não está restrito a um grupo de transtornos. Internação psiquiátrica, maior dependência de prestações sociais em toda a vida e de condenações por violência. Quem tem mais fator P, quem tem mais psicopatologia de maneira geral, tem esses desfechos de uma maneira mais frequente. O fator P está associado com alto neuroticismo, baixa agradabilidade e conscienciosidade, então com traços de personalidade. O fator externalizante, de maneira geral, os transtornos externalizantes, então uso de substância, transtorno opositivo, né, transtorno de conduta, associado com pior controle de impulso, uma baixa conscienciosidade, as pessoas externalizantes são mais agressivas, mais manipulativas e rudes, gostam de atenção social, são sensíveis a reforços, então uma alta extroversão. Por outro lado, os transtornos internalizantes são mais estressados, angustiados, eles têm um neuroticismo mais alto, tendem a abster-se de comportamentos ativos, envolventes ou a explorar seu ambiente. Eles têm uma extroversão baixa, embora eles tendem a ser mais agradáveis. Então, de novo, um modelo transdiagnóstico com fatores transdiagnósticos, tanto um fator geral de psicopatologia quanto fatores mais específicos, né, mas que agrupam grupos diagnósticos, eles explicam mais a realidade clínica do que os diagnósticos no modelo tradicional. Outras implicações de tratamento,
né, dos fatores transdiagnósticos. Intervenções comuns de psicoterapia e farmacoterapia têm efeitos positivos para múltiplos transtornos, a despeito das pretensas fronteiras diagnósticas. Por exemplo, a TCC, inibidor seletivo, trata um monte de coisa. Tanto é que tem protocolo unificado de TCC para transtornos emocionais, né? Então, uma intervenção, né, genérica, atuando sobre entidades aí que também podem ficar mais numa característica mais genérica, né, com bons resultados. E antipsicóticos atípicos para transtornos de humor e psicótico, né, assim, o mesmo medicamento trata duas entidades diferentes, talvez porque elas compartilhem aí elementos comuns. Isso é congruente com a perspectiva dos fatores transdiagnósticos, intervenções diferentes agindo em nível do fator transdiagnóstico. Por exemplo, a intervenção está agindo no nível do neuroticismo, né, no caráter internalizante, e não lá na depressão, na ansiedade em si, está agindo lá no fator transdiagnóstico. E instrumentos transdiagnósticos, por exemplo, o PDE-5, que é um instrumento que mede traços de personalidade, ele é considerado um instrumento transdiagnóstico, porque ele captura também esses aspectos internalizantes, externalizante, as desordens de pensamento, as alterações emocionais, podem apresentar um valor informativo importante, incrementando a avaliação clínica. Aqui só para um nível de citação, o RDoC, né, Research Domain Criteria Initiative, é uma iniciativa do NIMH para desenvolver uma nova nosologia psiquiátrica e ele investiga dimensões, então, biológicas, como, por exemplo, a dimensão imunológica, estudos de neuroimagem e a clínica, a apresentação sintomatológica, para tentar desembaraçar as apresentações de comportamento, das emoções do ser humano e construir uma nova nosologia. Isso está completamente de acordo com uma abordagem transdiagnóstica, também em um nível dimensional. Finalizando, então, era só um en passant aqui dentro desse conteúdo. A psicopatologia é um campo impreciso, inexato, incompleto e em constante evolução, né? Estamos vendo aí uma das características evolutivas. Abordagens tradicionais ainda guiam grande parte dos clínicos, a gente lida ainda com os manuais diagnósticos. Abordagens transdiagnósticas tendem a ser heuristicamente superiores e clinicamente mais úteis. A gente, do ponto de vista mais intuitivo, a mente humana ela é mais transdiagnóstica, mas a gente vai atrás muito, né, de algo mais analítico para tentar entender a realidade e eventualmente faz simplificações analíticas. A existência de um fator geral de psicopatologia ainda é objeto de estudos, mas provavelmente tem um valor explicativo aí bem interessante e incremental em relação a tudo que a gente conhece de psicopatologia. Então, agradeço a atenção, segue meu e-mail aí para dúvidas e esclarecimentos, sugestões e até a próxima.